Muita gente julgou, mas alguns entenderam. Ana Paula Renault decidiu não sair do BBB para ir ao velório do pai. A irmã dela, Cida Renault, foi criticada por estar na praia depois da morte dele. E em poucos minutos, muitos se tornaram especialistas em luto. Isso é errado. Isso é falta de amor. Isso diz tudo sobre elas. Será mesmo? O que isso diz sobre a saúde mental delas, sobre o amor delas? Nada. Absolutamente nada. O que isso mostra é o quanto a gente precisa que o outro sinta do nosso jeito, o quanto a gente precisa que o outro confirme o que a gente acredita. Porque a gente foi ensinado assim. Existe um roteiro. Chorar, parar tudo, comparecer, demonstrar, como se o amor precisasse ser visível para ser validado. Mas o luto não é um protocolo, o luto é uma relação. E toda relação é invisível para quem está de fora. Tem histórias profundas, tem histórias difíceis, tem histórias que foram resolvidas e tem histórias que nunca foram. Agora pensa comigo, quantas pessoas aparecem em um velório, mas estavam ausentes na vida? E quantas não estão naquele momento, mas estiveram presentes quando realmente importava? Isso incomoda, porque quebra uma ilusão. A ilusão de que o final define o vínculo, mas não define. O vínculo se constrói antes, em pequenas presenças, em conversas simples, em cuidado, em rotina. Quando alguém morre, aparece gente que sumiu há anos, mas quando a vida está acontecendo, muita gente não aparece. Isso não é julgamento, é coerência. A gente valoriza o símbolo e esquece a presença. E quando alguém quebra esse padrão, incomoda, porque expõe uma coisa difícil. Talvez você não valorize tanto a presença quanto acha que valoriza. Isso dói. Então é mais fácil julgar. Estar no velório não prova amor. E não estar não prova ausência. O velório não mede o amor, mede só o momento final. E o amor não acontece só no final. O amor não é performance. Amor não é performance. Amor não é obrigação. Amor é história. Tem despedidas que acontecem antes, em vida, em cuidado, em presença, presença real. Tem gente que escolheu não adiar, disse o que era importante, fez o que estava ao seu alcance, esteve presente quando realmente importava. E quando chega o fim, não existe dívida emocional. Existe dor, sim, mas também pode existir paz. E isso confunde, porque a gente aprendeu que sofrer muito é amar muito. Mas isso não é verdade. Às vezes sofrer menos é porque você viveu mais, esteve mais presente, esteve ali quando realmente precisava. Talvez você pense, mas despedida é importante. Sim, é importante, mas não é obrigatória. Porque despedida não é só um momento, é um processo. E às vezes ele acontece aí dentro, em silêncio, em memória, em significado. O corpo vai, mas a relação fica. Fica na forma como você vive, na forma como você lembra, na forma como aquilo te atravessou. Seguir em frente, mesmo com dor, sorrir depois de chorar, celebrar mesmo com saudade, não é desrespeito, é maturidade, é integração, é não se perder de si mesmo diante da perda. No fim, o problema não é o que elas fizeram, é a necessidade que a gente tem de transformar tudo em certo ou errado, para não ter que lidar com o desconforto de ver alguém diferente. Então, talvez a pergunta não seja o que isso diz sobre elas. Talvez a pergunta seja por que isso me incomoda tanto? Porque cada pessoa sabe da própria história, da própria relação, do que viveu, do que sentiu.
E ninguém precisa seguir regras para validar o próprio amor. Agora me diz, você respeita o jeito do outro viver o luto ou ainda precisa que ele sinta do seu jeito?